Então vamos lá então, Mateus capítulo 11, versículo 28. O tema da minha pregação hoje é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus dizendo isso, óbvio. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sem sombra de dúvida, esse aqui é um dos maiores convites para o ser humano. É o que Jesus diz para todos nós, independente de classe social, independente de quantos zeros tem na sua conta bancária, independente do salário que você ganha, independente da cor da sua pele, independente de onde você mora, da família que você tem. Esse convite é democrático, é para todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, seja negro, branco, pobre ou rico, não importa. O convite é o mesmo. Eu não sei se você já foi a alguns casamentos, que normalmente às vezes tem o convite maior, né, da cerimônia, e tem alguns que tem uns pequenininhos assim, que são os convites individuais para a festa. E esses, infelizmente, não é para todos. Graças a Deus, o evangelho não é dessa forma. O evangelho é o mesmo convite para todos, sem exceção. Vinde todos que estáis cansados. E talvez essa seja a sua circunstância hoje. Cansado da vida, problemas infindáveis. É um casamento que parece que tem se arrastado durante anos. Pastor, uma coisa era lá atrás, mas depois de 10, 12, 15, ai, o negócio fica difícil. Então você vai se cansando. Se cansa do emprego. Se cansa da família, às vezes é o filho que dá problema, às vezes é o marido que dá problema, às vezes é a esposa, às vezes é a enfermidade que bate à nossa porta. Às vezes você está cansado de si mesmo, de sempre tentar fazer o que é correto, sempre tentar ser uma pessoa melhor, mas parece que nunca consegue. Isso vem nos sobrecarregar, que é algo que mais sobrecarrega o ser humano que o peso da culpa, de saber que ele está fazendo aquilo que é errado. Isso é um fardo terrível sobre nossas costas, que nos atrapalha a andar, porque convenhamos, quanto mais peso empurrando para baixo, mais dificuldade de ir para frente. E o pecado faz isso, a culpa faz isso. Uma vez eu lia sobre um rapaz nos Estados Unidos. Ele tinha sido absolvido de um julgamento, onde a condenação, na verdade, o que estava pesando sobre ele, é que ele estava sendo acusado de ter matado um negro. Só que por falta de provas ele foi absolvido. E então, 36 anos depois desse julgamento, esse homem no leito de morte, já velho, prestes a morrer, manda chamar a esposa dele e diz: amor, tenho algo para te confessar. Algo que faz 36 anos que não me deixa dormir. Cabeça da mulher já entrou no parafuso, tem outra mulher, tem outra família, só pode. Mas ele disse: eu preciso confessar algo para você, que há 36 anos eu não consigo ter paz na consciência. Então ela, já temerosa, disse: o que foi? E ele então falou para ela: olha, lembra aquele julgamento há 36 anos atrás, o qual eu fui absolvido de ter matado aquele negro? Sei, qual o problema? Você foi absolvido, não tinha provas. Ele disse: não, eu matei aquele rapaz. E é por isso que durante todos esses anos eu não tenho paz na consciência. É assim, né? Tem um ditado que já diz: olha, o travesseiro mais macio é uma consciência limpa. E se tem algo que mais sobrecarrega o ser humano do que a culpa do pecado, de não ser a pessoa ideal, o peso dos vícios, das drogas, das bebidas, o peso da dívida. Se tem algo que acaba com o ser humano, principalmente com o homem, meu irmão, é o cara estar endividado. Isso aí acaba com qualquer um. Ele não consegue ter humor no serviço, ele não consegue ter paciência com os filhos, ele não consegue amar a esposa por conta de dívida. Daí o dito pagamento é um ápice de felicidade e angústia. Felicidade porque saiu o pagamento, aleluias. Mas 2 minutos depois acabou, já está no negativo para o próximo mês. Isso traz peso, isso traz angústia. E o que muitos fazem? Buscam então alívio para esses fardos, sabe onde? Vão para o bar, vão encher a cara, vão usar uma droguinha para dar uma espairecida, vão para o pecado para usufruir um pouco de prazer, esquecer aquelas angústias. E alguns até buscam coisas corretas, como trabalho. Quantas pessoas, por conta da culpa, da angústia, da sobrecarga, eles dizem: eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque daí eu vou poder viajar, vou jogar tudo pro alto e vou esquecer esses problemas. Só que se enganam, porque ele quer esquecer os problemas, daí ele viaja, daí ele vai tomar um porre no bar,
usa suas drogas, tem os seus prazeres, só que depois ele volta para a lama da realidade. E ele vê que o problema não sumiu. Ainda piorou. Já estava ruim, agora piorou ainda mais. E agora com culpa e com angústia. Na busca por alívio, quantos acabam acumulando a cada dia mais fardos sobre si? Ele quer aliviar o negócio, só que não consegue. E acaba trazendo mais culpa. Tem um livro fantástico do John Bunyan chamado Peregrino. Tem até o filme também, um filme maravilhoso, assisti ontem com a minha família. Então o cristão, que é na verdade um símbolo de todos nós, ele sai da cidade da destruição, que é esse mundo, óbvio, e ele vai rumo à cidade celestial. E no meio desse caminho, ele passa pelo vale da sombra da morte, ele encontra vários amigos e vários inimigos, ele encontra a imoralidade, ele encontra a mentira, ele encontra o adulador, que são personagens. E então, ele carrega um fardo muito grande, como se fosse uma mochila enorme nas suas costas, que o atrapalha a andar. E ele então só é livre daquele fardo quando ele chega diante da cruz, porque é somente a cruz que tem o poder de desatar esse fardo do pecado da minha e da sua costa. E é assim que nós temos que fazer, chegar diante de Deus, porque somente Ele pode aliviar a mim e a você, e ninguém mais, ninguém mais. Na Idade Média, quando algumas pessoas cometiam um homicídio, sabe qual era uma das penas para essas pessoas? Aquela pessoa que ela matou, era colocado sobre suas costas, e então ela tinha que andar quilômetros, com aquele peso nas costas, mostrando, olha, por conta do seu homicídio, agora você vai carregar o morto. E o pecado faz assim comigo, com você. Sempre nos angustia, sempre nos põe para baixo. E quantas pessoas, às vezes, andam cansadas e sobrecarregadas da vida. Às vezes a vida dela até que não está tão ruim, mas a angústia toma conta do coração dela. Isso, meu irmão, não importa a religião, não importa a classe social. Se você não deposita o seu fardo aos pés da cruz, pode ter certeza, você sempre vai andar angustiado. A Bíblia diz que que o rei Saul era rei, vivia angustiado por conta de um espírito demoníaco. Consegue imaginar um rei desse jeito? Angustiado. Davi tinha que tocar musiquinha na harpa para ele ficar em paz. Precisa de uma musiquinha, Davi, da musiquinha eu esqueço. Mas depois o demônio vinha e pronto, e acabava com ele de novo. Mas eu vou dar para você alguns exemplos contemporâneos. Lembra do Michael Jackson? Algumas pessoas perguntam, do que Michael Jackson morreu? Sabe do que? Angústia. Sim. A pessoa dele, o físico dele, estava lá em Neverland, maravilha. Mas ele vivia numa favela chamada angústia. E assim todo ser humano sem Deus. Tem um ator que chamava Robin Williams, tinha um ator, né? Não tem mais. Eu não sei quantos já assistiram aquele filme, Pat Adams, Doutor da Alegria. E qual que era o grande papel dele no filme? Era ir aos hospitais trazendo alegria para aquelas pessoas que estavam doentes. Que é algo mais maravilhoso que isso. Nós vemos muitas pessoas que de fato fazem esse tipo de coisa, e é louvável fazer isso. Então o papel dele era esse, trazer alegria para aquelas pessoas que estavam angustiadas e doentes. Sabe por que Robin Williams morreu? Suicídio. Pastor, mas calma aí. O cara na televisão em Hollywood representa algo maravilhoso. Mas você consegue ver a diferença de algo que é apenas para as pessoas verem e da verdadeira realidade? Ou aqui no nosso país mesmo, né? Não tão recentemente, mas aquele cantor que é mundano, mas tinha uma voz, eu achava fantástica, o Chorão do Charlie Brown. O compositor tinha umas músicas que você via que, rapaz, que falta que faz quem compõe música de verdade. Tinha uns palavrão, é claro, né? Você tira. Mas olha, uma voz praticamente ímpar. Eu nunca vi alguém com uma voz daquela lá. E olha como que morre. Ou Amy Winehouse. Se eu não me engano, morreu com 27 anos. A voz dela, meu irmão, se arrepio fosse unção, eu ia falar para você, aquela mulher tinha unção demais. Eu ouvia a música dela, até arrepiava. Rapaz, que voz bonita dela. Morreu da mesma forma. Agora, quantos não tentam se refugiar, sabe onde? Na igreja. Acham que o simples fato de frequentar esse culto de domingo, dentro dessas paredes aqui, vai resolver todos os seus problemas, e não vai. Pastor, mas calma aí, eu estou no lugar certo. Mas você acha que apenas frequentar o culto vai tirar o peso da sua costa? Vai tirar a angústia da sua vida? Não vai, claro que não. A não ser que de fato você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, que apenas Ele tem o poder de se transformar. É por isso que esse carpinteiro, aproximadamente 2000 anos atrás, fez uma afirmação um tanto audaciosa, dizendo: vinde a mim todos
que estáis cansados, sobrecarregados, e apenas eu vou aliviar vocês. Nada nem ninguém pode aliviar, nada nem ninguém pode trazer refrigério para a alma, a não ser eu. E é assim que nós temos que fazer, buscar a Ele, porque não há remédio que traga paz. Você pode, às vezes, por um momento, esquecer as coisas, esquecer a dor, mas não traz a paz. Religião, dinheiro, a companhia de um homem, de uma mulher, não é isso, meu irmão, que traz a felicidade que você procura de forma alguma. A não ser que você tenha um encontro com Deus, você sempre vai se encontrar vazio ou vazia. O dinheiro, ele pode sim comprar as coisas por fora, mas ele não tem o poder de dar paz por dentro. Eu fico vendo pessoas que têm muito dinheiro, que podem comprar um colchão de 10, 15 mil reais, mas todavia não tem sono para dormir. A consciência pesa, a angústia é demais. Agora você vai às vezes na casa daquele pobre, crente, o colchão da casa dele parece onda, né? Parece que é um monte de marola do mar assim. Se o despertador despertar umas 10, 15 vezes de manhã, não acorda. Tamanho é o sono que ele tem, o sono de estar em paz com Deus. Drogas, bebidas, prazeres são apenas refrigério passageiro. A não ser que você encontre Jesus Cristo, meu irmão, você jamais vai encontrar a paz constante. Jamais vai. Até se você colocar a sua esperança em coisas boas, como por exemplo família, que é algo mais maravilhoso que família. Esposa, marido, filhos, e passa um pouquinho netos, é algo maravilhoso. Só que se você não encontra Jesus antes de encontrar uma família, até na família você não vai encontrar prazer, você não vai encontrar paz, você não vai encontrar refrigério para a sua vida. Tem um escritor russo chamado Dostoiévski que ele diz assim: no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Esse é o ser humano. Ele tem um vazio no coração que só pode ser preenchido com Jesus Cristo. E então ele tenta preencher aquele vazio com prazer, com dinheiro, com fama, com companhias. Mas enquanto não encontra Jesus Cristo, meu irmão, jamais, jamais terá paz. Pode morar numa mansão, mas descanso verdadeiro é apenas no esconderijo do Altíssimo. É por isso que Jesus diz: vinde a mim, daí então achareis descanso. Descanso. Eu quero passar aqui então 3 princípios a respeito desse texto. Primeiro, há um fardo para se carregar, mesmo andando com Jesus. Olha o que diz o versículo 30, você pode acompanhar comigo? Há um fardo para se carregar, mesmo andando com Jesus. Mateus 28:30 diz assim, porque, Jesus dizendo: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jugo suave e fardo leve. Mas você percebeu que há um fardo? Existe sim. É leve, claro, porque não Jesus está dizendo assim, olha, que a partir do momento que você se tornar um cristão verdadeiro, eu vou te colocar dentro de uma redoma, então mal nenhum vai chegar a você, pode ficar tranquilo. Essa crise que o povo está passando, você é crente de verdade? Não vai passar. Uma vez o irmão me disse isso: pastor, quem é crente de verdade não passa essas crises, não. Pelo menos quando chego para abastecer o meu carro, a gasolina está 4 e bordoada. Eu não sei se faz conta para você, para mim não faz. Irmão, eu sou crente, sou pastor, e daí? Quem diz que crente não passa por crise, por problemas? Claro que passamos. Ser cristão não quer dizer que não teremos mais dificuldade, não quer dizer que não passaremos por tribulações, por angústias, por tempestades. Na verdade, às vezes parece que acontece o pior. Eu não sei se você já teve essa triste experiência. Você está lá, você é um ímpio desgramado, desgraçado, né? Sua vida está um rebento só. Daí então você tem aquela consciência: eu preciso de Deus, eu preciso ir para a igreja, porque eu não aguento mais essa vida aqui. Então você vai. Daí você vai para a igreja com qual esperança que a gente vai? Todos nós. Agora as coisas vão mudar. Agora eu estou fazendo o que é certo, meu Deus do céu. Daí você vem e parece que as coisas pioram. O marido vira um endemoniado dentro de casa. A esposa vira noiva do Chuck. Os filhos não obedecem mais. Fica desempregado, doente. Mas calma aí, agora que eu fui fazer o que é certo. Eu lembro da minha esposa, quando ela foi para a igreja, meu irmão, eu já era ruim. Quando você vai para a igreja, eu veio o capeta, literalmente, dentro de casa. Veio o quê? Daqui a pouco vai estar usando aquele saião até no pé. Daqui a pouco vai estar proibindo as coisas. Não vai! E eu já falei para os irmãos, né? Eu só não agredia minha esposa fisicamente porque eu tinha medo dos meus cunhados. Só. Ai, porque se não tivesse ali, já tinha colado o brinco. Olha para você ver, ela começou a ir para a igreja, pensou que as coisas iam melhorar,
E acabou piorando. Às vezes acontece isso. O irmão falava para mim essa semana: pastor, é impressionante, 2 meses que eu estou na igreja. Eu falei: agora eu vou fazer o que é certo agora, vou fazer. Você tem que fazer isso aqui, tem que andar em santidade, tem que obedecer, tem que ter compromisso. Eu vou ter. O irmão tem uma empresa e ele disse: não, eu vou ser fiel, vou dar o dízimo porque é correto, é bíblico, eu vou obedecer ao Senhor. E ele me falando essa semana: pastor, é impressionante, faz 2 meses que eu falei que ia fazer o que é certo, faz 2 meses que minha empresa fecha no vermelho. Como que pode? Estou até com um envelopinho em minha casa e nada. Meu Deus do céu. Eu falei: irmão, às vezes acontece assim mesmo. A gente decide fazer o que é correto e daí parece que a tempestade vem. Mas a Bíblia não diz que o fardo de Jesus aqui é leve, mas vez ou outra para nós vai parecer que é pesado demais. Para a gente pelo menos vai parecer. Mas Jesus já tinha nos avisado, lembra? No mundo tereis aflições. Estamos passíveis disso. Lembra quando Jesus diz assim, melhor, quando Davi diz no Salmo 23? Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. Ou seja, nós também temos essa probabilidade. E possivelmente andaremos por esse lugar. Tá certo? A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não ainda que eu more no vale da sombra e da morte. Podemos andar. Mas ainda que Davi disse como possibilidade, né? Ainda que, porque concorda comigo, ainda que não é certeza. Ainda que, pode ser que sim, pode ser que não. Mas Isaías vai mais a fundo. Olha o que Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Enquanto Davi diz ainda que, Isaías já é mais enfático. Não, você vai passar sim. Vai passar pelo rio, você vai passar pelo fogo. Qual que é a diferença? A diferença é que Cristo Jesus estará contigo. Naum, capítulo 1, versículo 7, ele também diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. É fortaleza quando? Quando as coisas estão bem. Quando está tudo andando de forma correta. Não! Fortaleza justamente no dia da angústia. A diferença é que eu e você, no dia da angústia, não estamos mais sozinhos. Pastor, qual que é a diferença então, se o crente passa dificuldade e o ímpio também passa dificuldade? A diferença basicamente é essa, que antigamente nós estávamos em um barco à deriva, no meio da tempestade. Nós não tínhamos o controle da situação. O vento nos levava igual, lembra aquela música do, acho que é do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Era mais ou menos por aí. Era a vida que nos levava. Era o pecado que nos levava, era a tentação que nos levava, era a angústia que nos levava. A diferença agora é que o nosso barco também ele pode sim passar por tempestades. E é bem provável que passe. Mas assim como em Atos capítulo 27 diz a Bíblia que Paulo estava passando por uma tempestade literal. A ponto das pessoas que estavam com ele, olha o que diz o texto forte. As pessoas chegaram a desesperar da própria vida. Ou seja, chegou uma hora ali que a tempestade estava tão grande, o barco começando a se quebrar, as pessoas olharam: acabou, vamos morrer, já era. A vaca foi para o brejo. Essa era a situação. Em Lucas capítulo 8, diz a Bíblia que os discípulos também estavam no barco e outra vez tempestade. Você consegue ver? Os apóstolos, tempestade. Os discípulos lá também, em Lucas capítulo 8, tempestade. A diferença de Lucas capítulo 8 é que o barco estava na tempestade, mas Jesus Cristo também estava no mesmo barco. Tá certo, diz a Bíblia que ele estava dormindo com travesseiro. Mas estava lá. O que os discípulos foram fazer? Tinha que acordar ele, é óbvio. Agora muitos também estão nas tempestades da vida. Em vez de acordar Jesus com força, porque convenhamos, você imagina, você está num barco, o negócio está quase afundando. E tem alguém que pode resolver o problema. Como que você acorda essa pessoa? Você chega lá: Senhor, por favor, acorda. É assim que você acorda. Você está quase morrendo, meu Deus do céu. Eu ia chegar virando a cama de Jesus, meu irmão, se fosse. Acorda, Senhor. Nossa, depois o senhor, não, desconta aí. Mas ajuda a gente. Agora muitos estão passando por angústias e estão lá: ai, Senhor, se for da tua vontade, me livra. Ai, Senhor, que passa esse momento difícil. E, meu irmão, você está no meio da tempestade que você tem que abrir a sua boca e clamar. E dizer: Senhor, eu não aceito essa angústia. Eu não aceito esse fardo. Eu não aceito esse casamento ruim. Eu não aceito essa enfermidade. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Assim como o Senhor fez na vida de tantos.
faz na minha vida também. E é assim que nós devemos acordar a Ele. Antes, qualquer ventinho nos derrubava. Qualquer ventinho derrubava a nossa casa. A diferença é que agora, que nós somos cristãos, ainda que passamos por tempestades e por dificuldades, é que Jesus vai nos ajudar a carregar o peso. É que Jesus vai guiar a nossa vida. É por isso que o cristão verdadeiro não é aquele que não passa dificuldade. Eu sei que às vezes você é enganado. Enganado por pessoas que dizem, se você fazer o que é correto, não vai acontecer nada de mal com você. É mentira. É só você olhar para Paulo. Você acha que é verdade isso daí? Paulo, se tem alguém que passou dificuldade, meu irmão foi esse apóstolo. E passou dificuldade sendo fiel, sendo correto. Então a diferença do cristão não é que ele não passa por dificuldades. Não é que ele não passa pela dor da perda, pela dor da saudade. A diferença é que até nesses momentos de angústia e de aflição, o Senhor sempre nos confortará e sempre nos consolará. Segundo, o fardo de Jesus é leve. Como ele diz, né? Há um fardo, claro que há um fardo, mas o fardo dele é leve. Eu vou deixar bem claro, o fardo de Jesus Cristo é leve. Não porque as condições de Jesus Cristo sejam mais fáceis, claro que não. Para ser mais exato, as condições dele são muito mais difíceis. O padrão que Jesus coloca para mim e para você, meu irmão, é muito mais alto do que o padrão que qualquer moralidade possa conseguir colocar. Muito mais alto. Lembra quando Jesus diz assim, não penseis que vim revogar, mas em cumprir a lei. Revogar é um termo jurídico, quer dizer anular. Eu não vim anular a lei, mas eu vim cumprir. E então Jesus começa a explicar o que são os mandamentos. Porque a princípio, para aqueles religiosos, o que eram os mandamentos? A Bíblia diz, não matarás. Daí você está lá, Senhor, graças a Deus, nunca matei ninguém, nunca, estou tranquilo. A Bíblia diz, não adulterarás. Deus, longe de mim isso aí. Nunca fiz. Aí Jesus vem explicar, ouviste o que foi dito? Ou seja, ouviste como eles interpretaram? Eu, porém, vos digo. Agora eu vou começar a dar a interpretação correta. E Jesus diz assim, ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo. Aquele que desejar o mal para o seu irmão é réu do inferno. Ih, meu irmão, acabou com nós, só aí, hein? Quer continue aqui ou não? Só aí. Aquele que desejar o mal para o próximo. Quem aqui, meu irmão, nunca pensou em mandar o vizinho lá para o raio que eu parto? Depois Jesus vem explicar. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Aquele que apenas olhou para uma mulher com intenção impura, e é claro, para o homem também a mulher, olhar para outro com intenção impura, diz a Bíblia que já cometeu adultério. Então Jesus vem falando assim para eles, olha, vocês pensam que adultério é simplesmente ir para o motel com o vizinho, com a vizinha? É simplesmente essa traição? Não é. É quando aquela sensualidade vem para sua mente. Segundo a Bíblia, é pecado da mesma forma. Olha o mandamento, não cobiçarás, meu Pai amado. Quem consegue se ver livre disso daqui? Ninguém. Agora, por que ainda assim Jesus disse que o fardo dele é leve? É que nas outras religiões, nas filosofias da vida, funciona assim. Eles nos mostram o caminho. Eles dão a direção, olha, siga aqui. Mas não fazem nada para nos ajudar. E às vezes o caminho deles é até o correto. A diferença é que você tem que ir sozinho. Eles dizem assim, olha, tem uma floresta aí na frente. Leões, onças, jacaré, tudo tipo de bicho. E aqui tem um mapa, e às vezes o mapa é correto, né? Siga aí esse caminho. E eles dizem, se você seguir, você vai ser salvo. Só que eles esquecem de olhar para as nossas pernas e ver que somos aleijados, que não damos conta de andar. Essa é a diferença básica do cristianismo. O cristianismo não apenas mostra o caminho para mim e para você, mas existe um Deus que nos pega no colo porque não conseguimos andar sozinho e nos capacita a andar. Essa é a grande diferença. Porque algumas religiões até dão alguns mandamentos e bom, ame o próximo. Quem vai dizer que isso é errado? É correto. Faça isso, faça aquilo. E então você vai conseguir alcançar o nirvana, vai conseguir chegar no céu. Só que esses mandamentos, por mais que sejam corretos, nós não damos conta. Ou vai falar que você consegue de fato aquele mandamento? Amar os inimigos. Meu irmão, às vezes amar o amigo já é difícil. É ou não é? Às vezes amar a esposa que está do lado da cama. Meu Deus, é uma dificuldade. Ai, Jesus amado. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar até o inimigo. Quem naturalmente consegue fazer essas coisas? Mas os religiosos dizem, olha, ama o inimigo, vai ser salvo. O problema é que a gente não consegue.
Eles acabam fazendo o que os religiosos e os fariseus faziam. Em Mateus 23, olha o que a Escritura diz. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A religião, o máximo que pode fazer é atar fardos pesados sobre nós. Agora, de fato, Jesus Cristo, quando ele deu os mandamentos, deu um fardo junto. Porque convenhamos, leia Mateus 5, Sermão da Montanha. Bem-aventurados puros de coração. Puxa vida, acabou com a gente. Bem-aventurados pacificadores. Às vezes queremos atacar lenha na fogueira. Bem-aventurados mansos. Qualquer coisinha nós explodimos. Você percebeu que é totalmente contra aquilo que nós somos naturalmente? A grande diferença é que quando Jesus dá esse fardo, entre aspas, dos mandamentos, e ele então diz, mas eu vou ajudá-los a carregar. E foi isso que de fato ele fez. Através da sua morte, do teu Santo Espírito sobre nós, ele nos capacita a fazer isso. É por isso que você vai ver na Escritura, nos Evangelhos, Jesus viveu durante 33 anos. Nos seus 30 anos iniciais, apenas uma passagem, dizendo quando ele foi ao templo com seus pais. Depois, os Evangelhos falam dos seus 3 anos de ministério, dos 30 aos 33. E a esmagadora maioria dos Evangelhos se atém à última semana de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque mais importante que o próprio ensino que ele deu foi a morte dele para nos capacitar a fazer aquilo que é correto diante dele. Esse é o grande foco de Jesus, a sua morte. Os ensinos dele são maravilhosos. Quem aqui vai dizer, meu irmão, que o ensino de Jesus é ruim? Qual ateu vai dizer que o ensino de Jesus Cristo é ruim? Mahatma Gandhi, pacifista indiano, ele olhava para os mandamentos e dizia, é maravilhoso o Sermão da Montanha. Só que todavia, quando ele era questionado a respeito de Jesus Cristo como salvador da sua alma, como aquele que pagou o preço dos seus pecados, sabe o que ele dizia? Minha mente não consegue entender isso. Minha mente não consegue captar essa informação. Que ele é um grande mestre, sem dúvida, mas salvador da minha vida, não posso acreditar. Essa é a grande diferença. Os ensinos de Jesus são maravilhosos, mas todavia ele não morreu para que nós tivéssemos ensino. Ele morreu para que o fardo do nosso pecado fosse retirado e pudéssemos ser salvos. Em Isaías 53, ele diz assim, certamente, Isaías dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa foi a grande função da morte de Jesus Cristo. Levar as nossas dores e as nossas enfermidades, os nossos pecados. Filosofias, religiões se autodeclaram como luz, dizendo, olha, sigam a nós, para que vocês sejam iluminados. Não só filosofias, religiões. Há séculos atrás, o iluminismo dizia isso. Olha, esqueça Deus, porque agora o homem é iluminado. A nossa inteligência vai nos guiar. E nós sabemos que, quando o iluminismo estava no ápice, tivemos 2 guerras mundiais. Isso porque eram iluminados, imagina se não fosse. Agora as filosofias e religiões dizem, olha, nós somos a luz. Cristo Jesus vem e diz, não, eu sou o caminho. Esses caminhos não levam a lugar nenhum. Enquanto essas filosofias e religiões apontam a direção, dizendo, olha, siga nessa direção. Jesus Cristo não aponta o caminho, Jesus diz, olha, apenas eu sou o caminho. É a mim que vocês precisam seguir. É a mim que vocês precisam seguir, apenas eu. Por que você acha que, apesar do fardo de Jesus parecer pesado, muitas pessoas fracas como nós estamos atrás dele? Porque nós sabemos que ele que vai nos ajudar a carregar. Eu sei que alguns dizem assim, não, a ser cristão é um peso. Ou o tanto de pessoa que já vai reclamar, é muito difícil ser crente, pastor do céu. É tudo não pode. Meu Deus, que religião negativa, só não. E alguns dizem assim, olha, não, eu prefiro ser livre. Não, eu prefiro fazer o que eu quiser. Mas vamos imaginar, minha mãe, ela foi livre do cigarro, ou melhor, foi escrava do cigarro durante 35 anos. 35 anos ela foi escrava daquele negocinho ali. Eu fazia uma pesquisa ontem à tarde na minha casa. Aleluia. Acordou quem está dormindo, né? E olha, o cigarro mais baratinho que vende, por aí, pelo que eu estava vendo lá, é o Derby amarelo, para arrebentar com o seu pulmão mesmo. E esse é o objetivo. 6 conto cada carteira. Você sabe, tem pessoas que fumam 2 por dia. Mas vamos colocar aí, né? Uma média mais baixa, uma carteira de cigarro por dia. R$6 vezes 30 no mês, dá 180 conto no mês.
para destruir o seu pulmão. Vezes 12 no ano, R$ 2.160 apenas para você destruir com a sua saúde. Mas eles dizem, não, eu prefiro ser livre, eu prefiro fazer o que eu quiser, eu prefiro levar minha vida do jeito que eu acho melhor, porque eu não sou preso a nada. A diferença é a seguinte: é Cristo, apenas Ele que pode nos libertar, é nele que nós somos livres. Meu irmão, se tem uma liberdade, é a liberdade de ser escravo de Cristo, apenas essa. Porque nós podemos dizer, eu não quero ir para esse caminho. Aqueles lá que não são filhos de Deus, eles não podem dizer, eles são escravos do pecado, é o que diz a Escritura. Agora nós, porque fomos livres em Cristo, podemos dizer, sim, eu desejo e eu não vou por esse caminho. E terceiro e último para encerrar, eu estou terminando, Jesus Cristo é manso, Ele é manso. Eu não sei qual imagem você tem de Deus, mas eu, quando era pequeno, tinha um desenho, você lembra? A Pequena Sereia, alguém que já assistiu ou não? Que tem Ariel, né? É Ariel mesmo, não, tá, sereinha lá, né? Lembra o pai dela? O rei todo forte, ficava no trono lá com seu cetro. Eu toda vez que eu assistia aquele desenho, eu falava, rapaz, Deus é daquele jeito ali. Ele só espera nós dar uma pisadinha do lado de fora e o cetro vem na cabeça. Essa era a imagem que eu tinha de Deus, bravo, ranzinza. Mas então você vai para a Escritura diz que Ele é manso. Será que às vezes nós não temos a imagem de um Deus bravo? Porque às vezes nós estamos andando caminho errado, e o que nós esperamos de quando andamos caminho errado? É punição. É por isso que nós pensamos, Deus é ruim, ai, vai acabar comigo. Talvez por causa do fardo do pecado, você tem fugido de Deus o tempo todo. O fardo da culpa tem te sobrecarregado. Mas a boa notícia do Evangelho que Jesus diz aqui para mim e para você, é que se de fato todos nós irmos a Ele, como Ele disse, vinde a mim, arrependam-se dos seus pecados, e não importa quão pesado tem sido esse fardo que você tem carregado, meu irmão e minha irmã, pode ser durante anos, pode ser durante uma vida toda, se você for a Jesus Cristo, com verdadeiro coração arrependido, diz a Bíblia que Ele perdoa. Daí, ou nós não vamos a Ele porque nós não cremos que Ele perdoa, ou porque na verdade queremos continuar no erro. Mas essa é a verdade, não importa o tamanho do peso que venhamos a carregar, se chegarmos diante dele com arrependimento, Ele sempre vai perdoar. Todavia, nós não podemos confundir ser manso com ser bobo. Porque tem muitas pessoas que confundem uma aparência mais pacífica. Que tem alguns irmãos, algumas pessoas, você sabe, né? Se olha para ela, meu irmão, já passa uma paz só de olhar na cara da pessoa. Nossa, o bombeiro, o mundo está pegando fogo, o bombeiro está de greve, o irmão está zen. Tem pessoas que são assim, mansas. Moisés já era alguém muito manso, diz a Escritura. Todavia não era alguém bobo, era alguém firme. Deus também é da mesma forma. Conta que uma vez Joãozinho chamou um amigo dele e disse, olha, eu preciso confessar um pecado lá para o pastor, vamos comigo? Então Joãozinho pegou, levou um amiguinho dele e chegou lá no pastor, pedi perdão ao Senhor. Por que, Joãozinho? Não queria pedir perdão ao Senhor porque eu roubei 2 maçãs ontem. E o amiguinho dele estava do lado, ele não sabe o que é 2, o que é, rapaz? Eu estava contigo lá, você roubou uma só. Ixi, cala a boca. Estou pedindo perdão pela que eu vou roubar amanhã também. Quieto. Você percebeu que tem muitas pessoas que são assim? Elas pedem perdão, mas já planejando fazer errado de novo. Você acha que de fato isso é arrependimento genuíno? É óbvio que não. Isso é brincar com Deus e achar que Deus é bobo. Mas continua sendo verdade que se nós pedimos perdão, Ele vai nos perdoar. Meu irmão, se você abrir a sua Bíblia hoje em 1 João 8, vai estar escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você se afundar na lama e depois, se você abrir a Bíblia em 1 João 8, sabe o que vai estar escrito? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não interessa se você caiu na lama do assassinato, do adultério, da imoralidade, do vício, ou até mesmo da religião. Mas a Bíblia diz que todos nós, quando chegamos com o coração arrependido, o Senhor perdoa. A questão é, tem havido arrependimento dentro dos nossos corações? Se tem havido, meu irmão, não importa quão grande tem sido o seu fardo. Jesus é claro, Ele vai levar sobre si. Portanto, deixe o seu fardo pesado com Ele. Essa é a palavra dele para nós. Eu vos aliviarei.
E às vezes você fica durante anos andando com um fardo que não precisava carregar. Que nós poderíamos sim lançar diante de Cristo. Porque é somente nele que nós vamos achar refrigério e descanso para as nossas almas. Meu irmão, você não vai achar paz e descanso no dinheiro. Não vai. Ainda que o dinheiro seja algo bom, usado, é óbvio, de forma correta. Mas olha o conselho de Paulo. Não depositem a vossa fé na instabilidade das riquezas. Não depositem a sua esperança na instabilidade do dinheiro. Olha que palavrinha maravilhosa, da instabilidade, que é algo mais real do que isso. Hoje falando, o dinheiro é instável. Hoje podemos ter, amanhã podemos não ter. Mas não devemos confiar na instabilidade das riquezas, nos nossos bens, nosso plano de saúde, nem mesmo na nossa religião, a não ser que tenhamos um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E o alívio que Ele promete para mim e para você, é claro, em primeiro lugar, consiste no perdão dos nossos pecados, porque é isso que não nos deixa andar. Pode ter certeza. O que não te deixa dormir, meu irmão, o que não te deixa tomar um posicionamento e fazer o que é correto de uma vez por todas, é o pecado. Agora, a partir do momento que você reconhece, mas não apenas reconhece, e tem a atitude de mudar. Porque não adianta você bater no... eu sou pecador demais. Ótimo, a primeira parte você já fez. Mas você precisa também deixar de fazer o que você está fazendo de errado. Isso é atitude. Você não precisa sentir. Não precisa vir um anjo falar para você. O que precisa é você reconhecer o seu pecado e mudar de atitude. E só assim você vai ter paz. Lembra quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados? Mas continua dizendo: vá e não peques mais. Eu fico olhando para Maria Madalena, prostituta, algo terrível. Não estou dizendo que é o pecado mais terrível do mundo, claro que não. Existem alguns absurdos também, mas a imoralidade é algo terrível, a prostituição é algo terrível, porque afetava ela e afetava a outros, a outras famílias, a outras crianças que talvez nunca ia saber daquela mulher. Lembra quando Maria Madalena se converte? O que ela faz? Senhor Jesus, eu saía com 10 clientes toda noite, agora estou saindo com 2, porque tem que levar o pão de cada dia para casa, né? Você imagina a Maria Madalena argumentando assim de Jesus Cristo? Igual uma vez, eu vi um cara falando isso de verdade. Antes eu fumava 5 baseados por dia, agora eu fumo só 1. E contando com o seu testemunho. Está mais para triste muito que testemunho. Mas quando nós nos arrependemos, há mudança. Zaqueu era ladrão e corrupto. Então ele tem um encontro com Jesus Cristo. E olha o que ele diz: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Pronto, já ficou com 50% da sua fortuna. E depois assim: e se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Isso é arrependimento. É reconhecer o erro e mudar. E se você tiver esse coração, meu irmão, igual Paulo teve. Paulo era perseguidor do caminho, perseguidor da igreja. Se arrependeu, o que ele fez? Deixou de perseguir. Não apenas deixar de perseguir, começou a anunciar o verdadeiro caminho. Se nós tivermos esse coração verdadeiramente arrependido, ainda que às vezes venhamos a dar uma deslizada, uma derrapada, mas se sempre falarmos: Senhor, me ajuda, e tivermos a atitude de mudar, pode ter certeza, o fardo, quem vai carregar para mim e para você vai ser o Senhor Jesus Cristo, porque é esse o mandamento dele. Vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado de angústia, de culpa? O pecado te atormenta? Vinde a mim e eu vos aliviarei. É o que diz o Senhor a mim e a você. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?